Olá, pessoal! Nesta videoaula da disciplina de geoprocessamento, nós iremos falar um pouco dos tipos de representações cartográficas. Então, nós já falamos aí um pouquinho do histórico da cartografia, já definimos a cartografia e relacionamos com o geoprocessamento. Então, agora nós precisamos detalhar as formas de representações que existem dentro da cartografia. Então, assim, para pôr em evidência, a configuração da superfície terrestre do planeta Terra, o instrumento principal do estudioso, do analista, é o mapa e a carta, onde nós iremos falar diversas vezes sobre mapas e cartas. Porém, tem outras representações, que no caso aí nós temos como exemplo modelos de relevo, os globos terrestres, fotografias aéreas, imagens de satélites, cartogramas, que são justamente os tipos de representações que devem ser trabalhados dentro da cartografia. Com relação a esses tipos de representações, nós podemos dividir em representações por traço, que é o globo terrestre, o mapa, a carta e a planta, e representações por imagem, que é o mosaico, a fotocarta, a ortofotocarta, ortofotomapa, fotoíndice e carta-imagem. Falando um pouquinho aí, dos principais tipos, nós temos que o primeiro é o globo terrestre, bem comum esse tipo de representação, principalmente nas escolas, onde a gente sempre começa a estudar a parte de geografia, da superfície terrestre por meio dos globos. Então, é uma representação cartográfica da superfície terrestre em escala pequena, significa dizer que a realidade foi muito reduzida dos aspectos naturais e artificiais da nossa figura planetária, do nosso planeta, com a finalidade cultural e ilustrativa. É a representação que mais se aproxima da realidade, porque ela está considerando aqui a curvatura da Terra. Porém, são mais caros que os mapas e também do que as cartas, e são inconvenientes para transportar. É diferente de um mapa que você pode ter uma certa dobradura, do que você ficar locomovendo-se com um globo terrestre na mão. Então, tem essa desvantagem aí para que você possa transportar e manusear. Já o mapa, um dos nossos principais objetos de estudo, a palavra mapa originou-se a partir aí da tradução de toalha de mesa, porque os primeiros desenhos, os primeiros mapas, as primeiras representações da superfície terrestre, principalmente em civilizações antigas, militares, que os desenhos eram feitos nas toalhas das mesas, enquanto esses estudiosos, esses militares, essas civilizações conversavam. Então, é muito comum a gente ver em filmes, em séries antigas, esse tipo de situação, onde eles representam o seu território de domínio, ou então a questão envolvido com guerras, que eles representam toda essa configuração da superfície terrestre em grandes mesas, Então, por isso que ficou aí a palavra mapa, que vem de toalha de mesa. É uma representação no plano, da superfície esférica da Terra. Então, se a gente pega uma superfície que não é plana e vai planificar, vai passar isso para um plano, obviamente que nós vamos ter distorções. Por isso que nós devemos usar projeções cartográficas corretas, que vai ser assunto para um próximo vídeo aí do nosso canal. Então, nós temos que ter as projeções corretas, utilizadas da melhor forma possível para aquela área que eu quero representar, evitando aí o máximo de distorções que podem ocorrer. O mapa é feito aí em escalas adequadas para que você tenha uma visualização melhor do que está sendo representado, e também utiliza-se de simbolismo convencional e também como linguagem. Então, muitas vezes você tem um mapa que você não consegue representar aquele objeto ou aquela determinada configuração. Como exemplo, eu representar um hospital, uma escola, e dependendo da escala, você não consegue fazer essa representação. Então, você usa símbolos, para mostrar onde tem uma escola, onde tem um hospital e assim por diante.
O mapa a gente pode definir ainda como sendo a representação no plano, normalmente em escala pequena, ou seja, eu vou reduzir muito a minha realidade, dos aspectos geográficos, naturais, culturais, artificiais da área e da superfície terrestre que eu quero representar, delimitada por elementos físicos, políticos, administrativos, destinada aos mais variados usos, como também temáticos, culturais e ilustrativos. Então, o mapa, do ponto de vista gráfico, a gente pode dizer que ele é um conjunto de símbolos ou feições por meio de pontos, linhas e polígonos, e também cores que traduzem as características dos objetos e materiais reais que estão sendo cartografados, dentro de uma precisão previamente determinada e objetivando aí estabelecer relações entre o que está contido nesse mapa. Então, aqui nós temos exemplozinhos bem simples, né, do mapa, divisão regional aí segundo o IBGE do Brasil. Então, a gente tem a representação neste outro, também pegando um pouco aí da parte hídrica, né, do nosso país. Então, a representação simples, a escala pequena, ou seja, eu vejo uma área muito maior, porém eu não vejo com tantos detalhes. Aqui eu não consigo detalhar os municípios, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, é uma escala pequena. Entre os tipos de mapas, nós temos mapas físicos, que é apenas a superfície física da Terra, mapas econômicos, que vão trazer aí a ideia do espaço econômico, demográfico, né, que representa a questão da divisão espacial das populações, mapas políticos, com divisão de fronteiras, mapas históricos, que representam algum acontecimento em algum período histórico específico, e mapas estilizados que não têm uma representação fiel, né? Ele altera as formas, não tem uma precisão, uma exatidão, é mais no sentido de ilustração mesmo. Já a carta, né? Muitas pessoas às vezes utilizam mais a palavra mapa, mais a palavra carta, e algumas às vezes não conseguem diferenciar. Então, a carta também é uma representação no plano, né? Assim como o mapa, porém em escala média ou grande, ou seja, eu não estou reduzindo muito a minha realidade, eu consigo ver a minha superfície com um pouco mais de detalhes, mais próxima, digamos assim, a visualização. Porém, por estar mais próximo, eu consegui ver mais detalhes, né? Eu não tenho lá uma área tão grande a ser representada. Eu reduzo a escala de abrangência da área de visualização, digamos assim. Posteriormente, a gente pode fazer um videozinho aí falando dessa diferenciação entre escala grande, escala pequena. Então, a carta representação no plano, né, de escala média ou grande, dos aspectos também artificiais, naturais, da superfície terrestre, subdividida em folhas, delimitada por linhas convencionais. Então, a carta ela realmente já tem que ter paralelos, meridianos, com a finalidade, um objetivo de possibilitar a avaliação aí com grau de precisão compatível com a escala, né? Como eu falei, a carta ela já traz um detalhamento maior da área a ser representada. Se ela traz um detalhamento maior, se ela é mais precisa, você consegue definir melhor o que está sendo representado. Então, a avaliação é mais precisa, tanto para direções, para distância, localização de pontos, de áreas, algum detalhe específico, e ela já considera aí mais a questão da curvatura terrestre. Então, aqui a gente tem dois tipos de mapas, certo? E ele mostra com mais detalhes o que está sendo representado. A área não é uma área tão grande como o Brasil, que a gente viu lá no mapa, mas eu consigo detalhar melhor o que está sendo representado nessa superfície, nessa localização. Entre os tipos de carta, nós temos cartas cadastrais, que são pequenas áreas, principalmente para a questão de administração pública, né, municipal.
com grande nível de detalhes e precisão. Temos as cartas topográficas, que representam a natureza, construções, incluindo estradas, cidades. Cartas geográficas, são características gerais de regiões, países ou continentes. E temos também as cartas especiais, ou seja, que tem algum tema mais específico, que ele precisa de uma certa compreensão melhor, exige uma compreensão melhor de quem vai interpretar, que são cartas de declividade, que expressam declividade do terreno em porcentagem ou no valor de ângulos, as cartas náuticas ou aeronáuticas, né, características específicas utilizadas aí para navegação marítima, aérea, e também as cartas para fins militares. Fazendo uma pequena diferença aqui, né, entre o mapa e a carta, nós podemos dizer que o mapa é uma representação da superfície terrestre, seus aspectos geográficos, naturais e artificiais, destinado a fins ilustrativos ou culturais, como nós vimos anteriormente. Então, o mapa não tem caráter científico especializado e geralmente é elaborado em escala pequena, cobrindo uma área relativamente grande, extensa. Já a carta é uma representação também dos aspectos naturais, artificiais da superfície terrestre, destinada a fins práticos, né? Então já tem um tema, uma finalidade mais específica, permitindo o cálculo de distâncias, direções, localizações e mais detalhamento daquela área que está sendo representada. Então, é uma representação similar ao mapa, mas com um objetivo mais especializado, construído com a finalidade mais específica e geralmente em escala grande. Então, eu aproximo muito da minha área, eu vejo mais detalhes, porém, essa área vai ser relativamente pequena. No entanto, né, existe aí a preferência do uso da palavra carta para designar um documento cartográfico com maior precisão, com mais detalhamento, com temas específicos, e mapa para aquele que é simplesmente ilustrativo ou com menor precisão. Porém, para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, considera aí que os termos carta e mapa podem ser considerados sinônimos. Então, você pode utilizar tanto o termo mapa como carta, mas sabendo que tem essa preferência aí na divisão, no uso da palavra. Com relação às plantas, né? As plantas, principalmente quando a gente fala de cartografia, de processamento, a gente está falando de plantas cartográficas, plantas topográficas. Então, a planta é uma representação também no plano de um caso particular da carta. Então, é como se fosse uma carta mais específica ainda. Então, a representação se restringe a uma área muito limitada, então, consequentemente, a escala é bem maior e o número de detalhes também vai ser bem maior. Então, eu me aproximo muito da minha área, eu consigo ver mais detalhes, porém, a área que eu vou visualizar será bem menor. Então, representa uma área de extensão suficientemente restrita para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração e que, em consequência, a escala possa ser considerada constante. Então, aqui nós temos um exemplozinho de uma planta, né, mostrando aí um terreno, tem uma quadra aqui de esportes. Então, a área ela é muito menor, a área que está sendo representada, porém, essa representação eu consigo ver com muito mais detalhes. E nesse caso aqui, não foi nem colocado a questão de latitude, longitude, então desconsidera aí a curvatura terrestre, justamente porque a área é tão mais restrita, que é como se quando você passasse para o plano, a questão da curvatura da Terra não influenciasse nessa representação. O tipo de representação do tipo mosaico, né, que é um conjunto de fotos de uma determinada área recortada e montadas com a forma técnica, né, artística aí, de forma a dar a impressão que todo o conjunto é uma única fotografia. Então aqui nós temos várias imagens obtidas aí que eu obtive no site do USGS, né, imagem do GEDEM, e foi feito aí um mosaico juntando
né, dando essa impressão de que todo esse conjunto é uma única fotografia, mas não é. Nós temos várias cenas que foram, né, compactadas, foi junta aí em um mosaico. Já a imagem de satélite, nesse caso nós temos uma imagem satélite de sensoriamento remoto do satélite Landsat 8 e foi aberta e foi visualizada no software QGIS. Então já tem vários vídeos, né, com relação à imagem satélite do software QGIS no nosso canal, vocês podem revisar aí depois. Então a imagem de satélite é um produto obtido a nível orbital, muito utilizado para a elaboração ou atualização de documentos cartográficos nas diversas escalas possíveis. O Atlas é uma coleção de mapas comumente publicado em uma linguagem com as mesmas convenções e projeções, então eles seguem a mesma padronização, digamos assim, mesmo que não estejam na mesma escala. Então ele traz uma grande diversidade de mapas, como exemplo, mapas geológicos, geomorfológicos, mapa de solos, climáticos, políticos, entre outros, né? Então, se a gente pegar um Atlas do Brasil, será um conjunto de mapas com todos esses aspectos analisados no caso do Brasil. Então, você vai ter vários mapas, não necessariamente na mesma escala, mas seguindo aí, né, o mesmo padrão de convenções e projeções e a mesma linguagem para todos eles. Então, aprendendo um pouquinho aí, né, dos diversos tipos de representações cartográficas, o que a gente pode tirar como resumo é que o seguinte, a cartografia ela está cada vez mais, né, ligada agora aí à informática, por isso que o geoprocessamento está cada vez mais em alta. Então, com o auxílio justamente de imagem de satélite, dos computadores, né, do meio digital, a cartografia se torna aí um sistema de informações geográficas, os conhecidos SIGs, né, que nós já falamos dessas vezes aí no canal. Então, hoje em dia, não basta que o mapa responda apenas onde está tal elemento, né, onde se localiza tal configuração. Eles têm que trazer também resposta de por que isso está ocorrendo, quando isto ocorreu, ou quando pode ser que ocorra, né? Trazer essas previsões aí. Então, por quem, qual a finalidade, né? Para que esse mapa está sendo feito, ou essa carta está sendo elaborada. Então, hoje em dia, independente dos tipos de representações cartográficas que você vai usar, muitas vezes não é só uma, às vezes a gente usa mais de uma em um mesmo projeto, em uma mesma pesquisa. Então, você tem que trazer respostas para que qualquer leitor, qualquer pessoa que vá analisar o seu mapa ou vá utilizar, consigam responder essas perguntas. Então, esse era o objetivo desta videoaula. Sugestões ou dúvidas podem ser expostas abaixo nos comentários, teremos o maior prazer de responder, de ajudá-los. Espero ter colaborado com os estudos e até os próximos vídeos.